Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um programa DNA. Eu, Bruna Magalhães, e meu amigo Paulo Macedo. Satisfação total, certo? Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. E já convidando toda geral a estar se inscrevendo em nosso canal no YouTube, Destaque do Negro Atual. Sigam nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook. Deixe o seu comentário, alguma sugestão. Deixe sua história lá para nós também. E é isso, fortaleça, compartilhe. É muito importante todo mundo compartilhar para que se expande esse lindo programa. É isso aí. Antes de chamar, nossa convidada especial, apresentá-la, quero falar para vocês dos nossos patrocinadores. Por enquanto, temos 2 patrocinadores aí de peso. Um deles é a Óticas Brunos, com 2 lojas aqui na nossa cidade. O endereço está aqui. O Bruno toda semana aí sorteando Ray-Ban, óculos de grau, para a gente estar mandando para o pessoal que curte, compartilha nas nossas redes sociais. E o nosso outro patrocinador, que toda semana, Paulo, chega com os pastéisinhos, esfirra, uma loja aqui na cidade de Limeira, um endereço também aqui na tela para você. Sentiu aquela fome, não tem nenhum telefone, joga lá no Facebook, Esfirraria e Pastelaria Jamalas, liga que chega rapidinho e um pastel de qualidade, né, Paulão? Oh, delicioso, hein? Então vamos lá. Paulo, hoje uma convidada de peso, uma convidada especial. É ela, Nani Natiele. Falei certo? É isso. Quem é Nani? Nossa, começou difícil. Poderia ter ficado mais fácil essa pergunta. Mas bom, Nani, vamos lá, resumidamente, né? Nani é escritora, Nani é enfermeira, graduada pela Einstein, aqui de Limeira mesmo. Nani é 1001. Que legal. E influencer também, né? Ah, nossa, quem me dera, né? Mas a gente tenta, a gente posta algumas revoltas, a gente posta as coisas boas, as pequenas conquistas, né? Mas a gente tenta. Vamos chegar lá. Bacana. Você falou que é enfermeira. Isso. Quantos anos você tem hoje? De idade ou de profissão? De idade. Não, de idade 25. 25. 25. E faz quanto tempo já que você está exercendo? Quando você se formou? E como você se identificou com essa profissão? Olha, tá aí, Paulão. É uma pergunta que todo mundo faz, inclusive nas entrevistas também, né? Então Bacana. Já tô meio que já tá memorizada. É uma resposta que vai rápida. Mas assim, de profissão, vamos pôr aí, né? Vamos pôr pra gente arredondar. Mais 1 ano. Mas que eu me identifiquei, cara, eu tinha exemplo, né? Minha mãe. E minha mãe tava ali sempre 3 empregos e na correria e tal. Então eu acho que já desde pequena. A gente sempre, quando a gente é criança, a gente quer ser um monte de coisa. Com claro, certeza. Obviamente, né? De atriz, cantora, até se bobear, né? Astronauta. Mas virava e mexia, a enfermagem ela meio que tava ali já, né? Vai ser eu. Então aí acabou que foi. Já saí do colegial, já fui direto pra graduação. E assim, sem arrependimentos. Bacana. Você ama o que você faz. Ah, sim. Mas não é só por amor, né? Infelizmente é uma profissão que ela não é tão, assim, reconhecida como ela deveria ser, porque a responsabilidade, no final das contas, cai nas costas do enfermeiro. Mas, e além de ela não ser reconhecida, ela não é bem paga. Essa é a verdade. Né? A gente ganha pouco pelo tanto de responsabilidade que a gente tem. Porém, bastante responsabilidade. O amor, ele tem que estar intrínseco, tem que estar uma coisa que não pode correr dali, entendeu? Porque, no final das contas, o paciente, ele não tem culpa. Então, o paciente, ele tá lá, porque se a gente for falar a verdade mesmo, a profissão tem evacuação, né? A profissão é trocar fralda, a profissão é aspirar o paciente, é uma profissão que, assim, se você tem nojinho, você não vai. Você não consegue entendeu? Trabalhar na área. Essa é a realidade, a gente é enfermeiro, mas a gente põe a mão na massa. Com certeza. Entendeu? Assim como os técnicos, a gente tá lado a lado. Então, assim, é por amor, mas é pela dor também. Então, a gente tem que estar lá. Então, mas a gente também tem que ter ali um retorno financeiro, né? Porque, ajuda, né? A vida, ela pede isso, ela pede uma nota de R$200. Então, você tá entendendo? Mas tá aí, é uma profissão que eu gosto muito. Bacana. E você falou da sua mãe, que foi a sua inspiração, total. Correria total, né? E é até legal, né? Porque
o fato de você ser uma mulher preta, sua mãe ser uma mulher preta, que já vem com a luta, e você seguir esse exemplo também, né? Eu sempre falo, né? As mulheres pretas já parece que já é não estou encontrando a palavra, mas parece que já nasce lutando, né? Já. Eu costumo brincar que a gente não, quando a gente nasce, a nossa primeira fala não é um choro, já é um grito de guerra. Você tem que já se identificar ali, vim pro mundo. E aí? Você entendeu? Porque, infelizmente, assim, porque além de ser uma mãe que batalhou, tal, também é uma mãe solo, né? Eu sempre gosto de bater nessa tecla, por quê? Porque se você tem muitos filhos que são programados, né? Mas tem filhos que vêm, tipo vem de atrovido, né? Vem de intrometido ali na história. Mas assim, aí tá, você programou um filho, tal. Se der tudo certo, é o pai e a mãe. Ou o filho deu certo, deu um advogado, deu um médico, parará, piriri. Se der errado, não é o pai e a mãe, é a mãe. Você entendeu? O pai, se ele der uma pensão, pegar uma vez por mês, ele é pai. E a mãe, ela tá ali, 24 horas. Exatamente. Você tá me entendendo? Então, eu gosto de deixar bem assim, em negrito, caixa alta, colorido, que é a mãe solo. E de uma filha que deu super certo. Que bacana. Então, eu gosto, eu me identifico bastante. Não cheguei a conhecer, né, meu pai, etc. Não fez um pingo de falta e tô no DNA. Olha só. Onde eu cheguei, então, que bênção, né? Que bênção. Não, sim, com certeza. Eu fico muito feliz por você estar aqui. Eu te acompanho nas redes sociais, né? E a gente já teve oportunidade de trabalhar acho que na Crispas e Cacheados, onde você deu uma demonstração de, acho que de turbante. De turbante. E foi a partir dali que eu, né, eu vi ali a sua luta. Até porque, né, as redes sociais eu também vejo, acompanho ali e tal, né? Mas eu nem imaginava que você era enfermeira, né? Então, mais ainda que você já tem um fardo, né? O fardo de ser, um fardo de ser mulher preta, né? Tem uma profissão que também acho que na minha cabeça, eu creio que existe também ali alguns percalços ou preconceitos também, principalmente, né? E é super difícil. E aproveitando o gancho, você já passou por alguma situação complicada em relação ao preconceito dentro do seu trabalho, né? Ou quando você estava estudando, cursando? Nossa, eu acho que se a gente for falar, a gente consegue abordar. É porque tem dois, então olha aqui. Fica tranquila, então, né? que aqui o bate-papo tá gostoso. Se a gente for abordar esse assunto, vai vários programas. Parte 1, parte 2. Porque isso vem, acho que desde a infância. Você entendeu? E eu já enfrentei. Nani, a terceira temporada. Não é? Vem, continua. Um negócio meio assim. Mas, se eu for falar, que nem, eu já, agora recentemente, teve sim, na época de estudo, inclusive você falou do turbante, me lembrei, vou contar rapidinho. Vamos lá. Na graduação, direto eu fazia turbante, mas assim, cada hora era um modelo, um pano diferente, e eu ia. Make, turbante, vamos. E aí tinha palestra, turbante, vamos. Porque se eu fosse pegar ali, era minoria de negros. Porque era uma graduação particular. Sim. Você entendeu? Então eu via ali, filhinho de papai, só carrão. E eu chegava ali, descia do busão, suada e tal. E eu ia. E cabeça erguida. Girava a roletinha ali, carteirinha. Opa, você entendeu? E aí o que aconteceu? Teve tava eu e mais 2 amigas, né, andando no corredor. Aí a minha professora, uma professora que nem estava dando aula para mim naquele dia, ela ia dar no dia seguinte, que era uma outra matéria diferente. Aí ela viu a gente, oi meninos, uma professora assim que eu admirava e achava assim, uau. Aí ela veio sempre muito educada, oi meninas, e aí, tudo bom, tal, sempre juntas, não sei o que, fez uma piadinha ali, a gente riu. Ela falou assim, nossa Nani, de turbante de novo? Tipo assim, já falou de novo? Ai, não, eu prefiro você quando você tá com seu cabelo solto, né? Quando você tá com ele black e tal. Eu só olhei, minha amiga, respira, que ela já sabia que eu... Tá bom. Respirei, a professora continuou, tchau menino, parará. No dia seguinte era a aula dela, como eu fui? De turbante. Sentei aonde? Na primeira carteira. Não respondi, não precisei, não. Fui de turbante, primeira carteira eu sentei.
E eu nem era da primeira carteira, sempre fui do fundão, sempre fui primeira... Ali, sentadinha. Ela olhou, deve ter pensado mil e uma coisa, mas não respondeu absolutamente nada. E eu fiquei ali. Você entendeu? Por quê? Porque existem várias maneiras que a gente pode militar. A gente não precisa militar sempre com paus e pedras. Porque se a gente fosse militar da maneira como fala nas músicas e da maneira como a gente gostaria mesmo, praça pública, fogo nos brancos, filho, ia ser direto. Você entendeu? Então a gente fala fogo nos racistas e eles deveriam erguer a mão pro céu enquanto a gente só tá falando, a gente só tá cantando. Porque se isso virasse uma realidade, ia ser todo dia. Em praça pública. Mas como a gente não pode, então a gente tem outras maneiras da gente militar. E ali eu tava militando. E mais do que isso, não é também porque a gente não pode, também acho que a gente não quer. Porque nós somos muito mais do que eles, né? Sim, claro. É que a gente tem ali as leis. Não, se a gente fosse voltar naqueles... Então, você concorda comigo? Não, aí ia ser, você entendeu? O fósforo, o álcool ia estar lado a lado. Mas existem outras maneiras. Agora, o que a gente não pode é se calar. Eu não ia poder não fazer nada diante daquilo. Era a minha identidade. Sim. Você tá entendendo? Eu não usava porque é um pano, eu vou pôr. Não, eu conheço a história do turbante, eu sei de onde vem, eu sei como é que faz. Porque o turbante não é só um pano que você põe ali, entendeu? Tanto que depois teve a polêmica de uma moça branca que usou turbante, virou uau, né? Uma galera que concordou, outra galera que não concordou. Mas assim, se você conhece a história, você sabe o porquê, beleza. Agora usar por usar, não, peraí. Você tá roubando a identidade que é dos negros. Você entendeu? É uma apropriação cultural, assim como as tranças, assim como tudo que vem do negro. Porque tudo que vem do negro é bonito, mas é bonito na versão branca. Você entendeu? Então, na versão white, fica maravilhoso. Se você colocar na versão black, opa! Que nem hoje eu vi na rede social, não sei se é verdade, mas é uma página que tem ali o seu mérito, né, e tudo mais, que agora parece que a Boticário não vai mais usar a expressão... Como fala? Black Friday. Isso. Eu vi isso aí também. Isso, aí eu vi, né? Eu dei uma lida só por cima, não me aprofundei, mas assim que eu chegar em casa eu já vou também dar uma aprofundada e tal, mas achei bacana. Entendeu? Parece que o CEO da Boticário decidiu e tal, e aí agora não vai mais usar essa expressão. Foi até o caso do famoso criado mudo, né? Exatamente. Porque as grandes indústrias de móveis também eliminaram a palavra criado mudo, porque isso aí também é da época da escravidão. Exatamente. Hoje eles falam, eu monto móveis, eles falam mesa de cabeceira. Exatamente. Então é assim que fala. Ainda existem pessoas que falam criado mudo, né? Mas as empresas nem colocam na ficha mais. Quando você vai montar um móvel, lá eles colocam uma mesa de cabeceira. E eu já tive clientes meus também, eu tenho uma mesa de cabeceira. Eu já fico olhando para ver a pessoa mandar foto, porque vamos ver que jeito que vai escrever. Exatamente. Então, assim, são coisas que são pequenas. Uma mudança de uma palavra, uma mudança de uma postura, é uma microempresa, é uma grande empresa, mas são mudanças que estão acontecendo, que deveriam ter acontecido há muito tempo atrás. A gente ainda está lento, a gente ainda está engatinhando nas mudanças que são necessárias para ontem. Não é uma mudança para amanhã, não. Amanhã eu faço, amanhã eu vou levantar e vou compartilhar e vou publicar. É uma mudança que vai muito além disso. A rede social tá aí, tá ajudando. É uma mídia que tá super em alta. Porém, só assim você vai conseguir ajudar? Não. Você entendeu? Então, acho que a gente precisa se mexer, a gente precisa levantar, pôr a mão na massa pra gente conseguir chegar mais longe. Né? E vocês estão fazendo isso. Né? Estamos tentando. Exatamente, mas é assim que começa. Ninguém levanta cedo e fala, hoje vai cair dinheiro, vou só esperar, cai uma nota de 200, Senhor abençoa, pai. Não, mas se a gente não levantar cedo ali, 5 da matina, correr atrás do nosso, não vai vir de graça. Exatamente. Entendeu? Então... Nath, você falou um pouco da sua parte profissional, só que nós sabemos que a Nath não é só o lado enfermeira, Nath também é uma poetisa. Mas assim, tanto tá no livro, né? Que vamos falar do livro, exatamente. Você vai ler um poema para nós. Olha, acho que dá até um disparo no coração, né? Mas assim, é uma coisa que eu gosto, que hoje eu costumo falar, hoje eu tenho a enfermagem como profissão e a poesia como um hobby. A longo prazo, e espero que isso não demore muito, eu quero inverter os papéis. Então eu quero ter a poesia como profissão e as demais coisas como um hobby. Né? Porque eu acho que um dia é o meu sonho, eu viver das coisas que eu escrevo.
Então, assim, escrevo desde os 8 anos, a poesia sempre esteve presente e eu costumo dizer que a poesia, ela literalmente salvou a minha vida. Porque quem me conhece, sabe, minha própria mãe tá assistindo agora, eu pequena, super tímida, não gostava de foto, as fotos que tem eram tudo assim, tipo, no susto. Então, assim, eu era, mas na verdade, eu costumo dizer que não era tímida, eu era calada. Né? Eu fui, durante a minha infância toda, calada. Na escola, tinha ali, hoje, né, o bullying e tal, Sim. Mas na escola eu acho que era tanto preconceito. Já tá acabando? Não, temos um tempinho. Já, eu tô de olho, viu? Eu tô vendo o tempo. Mas na escola tinha tanto preconceito que qual que era a minha postura que eu tinha? Eu ficava quieta. Eu tentava passar o máximo possível despercebida, porque daí eu falava, bom, se ninguém me notar, ninguém vai zoar, ninguém vai fazer bullying, sobreviver. Entendeu? Então, até que chegou um momento que eu falei assim, não, mas peraí, eu tenho ideias, né? Eu quero meu lugar de fala, eu quero a minha vez também. Sim. Sem ter que ficar, sabe, levanta a mão, vamos falar. Não, tem gente que fala na minha frente, nem levanta a mão, não pede licença, por que eu tenho que ficar ali, ai, quietinha, mídia? Não. E aí foi onde eu comecei a mudar. Então hoje, fala pra caramba, é toda solta e tal, mas não era assim. Não era assim. E então isso veio muito através da poesia. Bacana. E pelo jeito você gosta de ler muito. Não leio bastante. Assim, agora não tanto, né? Porque a gente também tem que falar a verdade. Agora não tanto quanto eu gostaria. Mas na época de colegial, na época de fundamental, as minhas férias eram livros. Então eu leio, porque para você ter uma boa escrita, você tem que ter uma leitura. Exato. Uma coisa tem que acompanhar a outra, né? Porque senão você escreve com 2 S, uma coisa que é com C cedilha, e aí você põe ponto onde não é ponto, onde é vírgula, então você tem que estar antenado para você fazer uma escrita E 25 bacana. anos, né? Eu tenho 28, há 3 anos eu também estava com 25. Então a gente estamos na flor da idade. Não vamos falar de idade aqui, pelo amor de Deus, hein? Começar. E assim, Nath, eu queria que você falasse também diretamente com os jovens. O porquê estudar, o porquê batalhar para ser... Porque tem muitas Naths que estão nos assistindo que também está calado. Então tenta mostrar para eles o porquê, né, fazer essa flor abrir. Não, eu acho que essa pergunta você deveria fazer para minha mãe. Se ela tivesse sentada aqui, ela ia incentivar, ia sair uma galera com canudo na mão, que você não tem noção. Ai, que legal. Então, porque minha mãe, ela sempre incentivou muitos estudos. Ela sempre fala, é uma frase que eu escutei, então hoje até fica ecoando. Ela sempre fala, somos pobres. Sim. De herança, não vou deixar dinheiro. Terreno, carro, nada. Mas eu posso deixar o estudo. Então, vocês vão estudar. Vocês vão ser alguém na vida. O que vocês vão estudar, quem vocês vão ser, não interessa. Mas vão estudar. Se você tem mais irmãos? Tenho, na verdade, nós somos em... Vamos contar, porque assim, né? Vai que eu falo um número errado. Mas é eu, minha irmã Priscila, meu irmão Wanderson, meu irmão Welber e meu irmão Jefferson. Infelizmente, meu irmão Jefferson, ele já não está, né, entre a gente, mas foi um irmão, assim, também parceiraço. Acho que se ele estivesse hoje aqui com a gente, ele ia ser o que mais ia vibrar com cada vitória minha, com cada conquista. Que ainda é igual a gente estava falando do micro e do macro, ainda são conquistas micros, mas que é através disso que vem o macro, né? Mas assim, aí tem os meus irmãos mais velhos, um fez um curso aqui, outro lá, tal, outro não fez, mas assim, aí eu e meu outro irmão, a gente embalou e chegamos na graduação. Mas eu acho que assim, falando, né, abordando esse assunto do estudo, é muito importante estudar. Não só porque, claro, você vai ter uma profissão e etc e tal, mas mais pelo fato de você ocupar espaço. É isso que os jovens negros precisam fazer. É ocupar os espaços. É ocupar aquilo que é nosso. Se a gente for abordar aqui agora, nesse exato momento, a questão da cota, questão de cotas, a gente vai ter entre os negros mesmo, os negros que concordam, acham que isso ainda é pouco, pelo tanto que a gente ainda tem que reivindicar, e outros que vão falar que não, que onde já se viu, vamos estudar e a gente consegue igual eles e tal, mas não é. Infelizmente a gente sabe que não é, porque o estudo não é igualitário. Sim. Principalmente para um jovem que vem de uma escola pública. Então você falar para mim que você não concorda com a cota, a gente já vai debater.
Entendeu? É claro que você pode concordar e discordar, porque somos livres. Mas eu acho que para você discordar de uma coisa que é uma reivindicação que a gente precisa, que é o nosso direito, então você tem que ter um embasamento. Você falar não concorde, tipo, é isso? Não, mas qual embasamento você tem? Não é igual política. Política tem os da esquerda, os da direita, tá, mas qual embasamento você tem? Você vai votar na pessoa com qual embasamento? Você pode votar porque você tem afinidade, mas isso aqui não é Big Brother. Então, com certeza. Eu acho que você tem que votar, tá, a pessoa vai fazer o quê por mim? Pelo meu bairro, pela minha família que mora naquele bairro, pela minha cidade onde meu bairro está inserido. Vamos lá, o que a pessoa vai fazer? Então, assim, votar porque, cresci junto, de infância, minha amiga, a gente trocava maquiagem, Isso é figurinha. muito complicado. Você entendeu? Mas, assim, a gente precisa começar a ocupar espaço. Sim. É pura e simplesmente isso. Se você quiser que eu fale mais do que isso, então você tem que dar mais tempo. Então a gente já começa assim. Eu já tô, assim, escutando, eu até esqueço do tempo. Porque, assim, isso que é o DNA. Trazer pro pessoal de casa pretas como você em destaque, né? É o nosso tema. Para que outras pessoas, né? Como eu sempre falo, existem mais nates lá fora e que não sabem. Tá lá escondidinha. E é isso que a gente tá procurando. Exatamente. Que precisa acordar. Que precisa acordar. Eu ainda acordei em tempo. Mas acho que a gente precisa começar a acordar. A dizer não, a saber dos nossos direitos. Sim. E a exercer os nossos deveres. Porque a gente também não pode só fazer barulho. Não. Opa, eu quero os meus direitos e tal, tá, mas o que você tá fazendo para isso? Pra conseguir E isso. o que você vai fazer com esse direito conquistado? Exatamente. Peraí, você quer conquistar alguma coisa, tá? E aí você vai fazer o que com isso? Vai ser rolezinho, vai ser postagem no Instagram, uma fotinha nova, ou você vai fazer algo mais? Entendeu? Então acho que a gente tem que reivindicar, sim, beleza, mas e depois? Porque a hora que a gente começar a conquistar, é igual aquela coisa, quando a gente foi, né, quando aboliu a escravidão, beleza, libertou os escravos, e mandou eles pra onde? Pra fazer o quê? O que deu pra eles ali? Também. Você entendeu? Então aí tá, os escravos reivindicou, queremos nossa liberdade, libertou, e aí? Você entendeu? Então a gente tem que reivindicar sabendo o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e quando a gente vai fazer. Então são coisas diferentes. Então, assim, que nem eu escrevo. Tá, beleza, escrever todo mundo sabe. Né? Pelo menos uma pessoa que foi alfabetizada ali no Mamemi vai saber escrever. Sim. Você entendeu? Mas aí, o que você vai fazer com essa escrita? Quem você quer atingir com aquilo que você está escrevendo? Objetivo. Exatamente. Tá faltando objetivo nas pessoas. Total, porque hoje em dia é isso, hoje em dia é rede social. Com certeza. Então, você posta É igual lá. a Renata, né, que participou com a gente no último programa. Ela até comentou. Todo mundo quer colocar vidas negras importam. Exatamente. Só que na hora de colocar em prática, não importa. Que é utilizada a frase para se aparecer, mas na hora do vamos ver, todo mundo foge. Todo mundo corre. Exatamente. Não, é muito complicado, até porque que nem se você pegar... porque a gente aborda muitos assuntos, o DNA é um programa que ele tá vindo forte com isso, mas se a gente pegar a questão da miscigenação, tá, então a gente vai abordar esse assunto aqui, aí de repente você pode ter um namorado que é branco, você tem uma esposa que é branca e tal, eu posso ter alguma pessoa... Existem as piadinhas, né? Sim. O preto gosta da Exato, loira, a loira gosta do exatamente. preto. Tá, mas e aí? Aí miscigenou a galera. Beleza, Brasil, um país miscigenado e tal. Tá. Aí eu tenho um filho que vem fruto desse relacionamento. Mas o que eu vou passar pro meu filho? Porque daí, com certeza, obviamente, meu filho vai nascer mais claro que eu. Sim. Você tá entendendo? Viram Mas os aí, qual vai conflitos. ser a educação que eu vou dar pro meu filho? Porque o meu filho, ele pode chegar na escola e ele pode não se identificar com a mãe negra. Sim. Ou com o pai negro, ou com uma avó negra. Mas ele vai se identificar na hora de colocá-la na cota. Você tá entendendo? Então, e aí? Ele vai usar daquilo em favor dele, mas na hora de sair na rua, você entendeu? Na hora de dizer não ao preconceito, às piadinhas, ele não vai se identificar. Você disse uma verdade. Também eu vou falar rapidinho que nosso tempo, né? E eu que ainda quero chegar no poema. Isso, vamos lá. Muitos alunos, né? Quando a gente estudava, loiro, do olho azul, pedia a cota. Eu cheguei um dia pro meu amigo, ele nem mora mais no país. Mas assim, como que você tá pedindo a cota? Aí ele foi buscar lá no tataravô dele e levou o documento pra ele conseguir a cota. Eu fiquei assim, mas caramba. Na escola, loiro do olho azul e, né? E agora na faculdade aí que é cota.
Então é uma briga que a gente vai cortar esse assunto, porque se for falar, são infelizmente dias, são várias assunto- temporadas. A gente tem, assunto nossa, grande. dá um Grey's Anatomy isso aqui, galera. Exatamente. É muitas temporadas. Superação. Nossa, superação é uma palavra que você pode entender com 2 sentidos. Superação, então qual vai ser a sua ação diante daquilo, ou superação. Superar algo que aconteceu. Então, acho que a minha vida foi os dois o tempo todo. Foi uma questão de superar algo e, a partir daquilo, fazer uma superação para Legal. conseguir e seguir em frente. Mas, assim, eu acho que o que eu gostaria de deixar, além do poema, é claro, é a importância de você se expressar corretamente. Porque eu acho que tudo vai da maneira como a pessoa vai interpretar. Sim. E eu, no meu serviço, eu procuro sempre fazer isso. Deixar bem entendido o que eu quis falar, o que eu quis dizer. Certo. Porque é a partir de uma má interpretação que você não vai conseguir se defender. Entendeu? E isso tem muito. E isso vem muito de uma má escrita também. Porque se você não escrever bem aquilo que você quer deixar para outra pessoa, a pessoa pode entender aquilo de uma maneira diferente. E aí, meu amigo, para você conseguir rebolar e sair daquela situação, em tempos de pandemia, que a galera escreve o que quer, publica o que quer, é uma loucura. Então, acho que assim, nós temos que ser negros inteligentes. Sensacional, hein? Inteligentes. Aproveitando, né, a gente vê tanto nos programas anteriores a questão do estudo. Sim. E para o preto ou a preta é muito importante você, eu não digo o fato que ela falou de chegar num profissional, mas o fato de você ter conhecimento, Sim. né, e também se defender e atacar. Sim. Porque para nós, como povo preto, a gente sabe, a gente só vai conseguir algo mesmo se a gente tiver conhecimento. O conhecimento é tudo. E diante de tudo que está acontecendo, se você não tiver como debater em cima disso tudo que a gente vem sofrendo, a questão do racismo, preconceito, hoje as pessoas falam o que querem e acham que sabem tudo, né? Então, a gente se vê obrigado a buscar informação. Não, vou mais a fundo, vou pesquisar. Eu preciso saber mais da minha história, da onde eu vim, o que aconteceu com a minha mãe, o que aconteceu com o meu avô. Eu tenho que saber, para mim saber como usar daquilo que as pessoas querem inferiorizar você, achando que você não sabe de nada, que você não sabe nem da sua cultura. Exato. Então é muito importante o estudo, não Com só para certeza. chegar no âmbito profissional, mas sim para você ter como se defender. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu não consegui fazer a metade das perguntas que eu queria Sim. fazer. Só que o tempinho que falta, Nani, eu gostaria que você falasse do seu poema Vamos pro pessoal. agora. Tá até aqui, deixei aqui escondidinho. Apresentar o livro, né? Não, vamos apresentar. Quero mandar um abraço pro Everaldo Magalhães, meu Isso. primo, poeta também. Tá representando aqui, Vê. E tem o Fugis. Salve, Negrão. exatamente. DJ Fugis. Aqui, inclusive, ele tá no livro. E aqui é um livro que, me deixou tão feliz e me fez ver o quanto eu sou capaz. Sabe? Eu acho que nem, por exemplo, ser chamada para um programa. Ah, mas tá começando. É um programa que é um projeto maravilhoso. Estamos na luta. E aí você chegar a ser convidada para um programa desse nível, olha onde eu tô chegando, olha onde nós estamos chegando, porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Tá? Isso é um recado Vamos lá. da Nath pra vocês. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Vamos achar onde eu tô, achei eu aqui, minha fotinha. Bom, tem vários poeminhas aqui. Eu vou falar o mais curtinho pra dar tempo. Quer que eu segure o microfone para você poder ler melhor? Ah, é melhor. Porque eu nem Vamos lá. sei se minha voz tá saindo. Tudo torto. Vamos ver aqui uma curtinha. Vamos falar esse aqui, do poeta. O poeta amanhece pensando e anoitece escrevendo. Falo tudo que sinto ou escrevo as coisas que penso. Ninguém escolhe ser poeta, mas o poema escolhe seu autor. O poeta é considerado louco de amor. Eu acho que a maioria das minhas poesias, elas falam de amor. E eu acho que para você falar de amor, você não precisa necessariamente estar amando. Eu acho Sim. que isso vem muito do amor ao próximo.
por se colocar no lugar do outro. E é isso que infelizmente está faltando. Amor. Né? Exatamente. Eu acho que nas redes sociais a galera tá muito quem ataca primeiro, quem vai vencer essa disputa. E eu acho que se a gente se unir, essa disputa ela vai ficar mais igualitária. Porque dentro dos próprios negros, que a gente estava falando antes, ainda existe uma grande divisão. Né? Então acho que tá faltando isso. Mas juntos iremos mudar isso. É a meta de 2021. Exatamente. Vamos todos unir. Exatamente. Se unir. Por favor. A gente está chegando ao final, né? Já estouramos o Estouramos tempo. o tempo, mas eu gostaria de deixar aqui reforçado para o pessoal seguir as nossas redes sociais, se inscrever em nosso canal, Destaque do Negro Atual, dê seu like, comente os vídeos, compartilhe com a geral, espalha mesmo, certo? Para que esse programa se expanda, né, Bruna? E muita gente venha conhecer, né, o nosso trabalho, que é destacar o negro atual, DNA. Ficamos assim. Sensacional. É isso aí. Deixo as palavras finais para você, Nossa. deixo um agradecimento para quem está te acompanhando e só deixar uma mensagem positiva para todo mundo. Não tem letrinha descendo, que fica mais difícil, né, gente? Não tem nada para mim ler aqui. Enfim, pega de surpresa. Finalizar um programa como esse é de uma responsabilidade muito grande. Mas o que eu gostaria de deixar é o seguinte: o negro, já que o programa está nesse embasamento e é super necessário na atualidade, de onde eu tô olhando? Ai, vamos olhar pro lugar certo, gente. Espera aí, deixa eu me concentrar. Não tô olhando, gente. Ó, o negro é o seguinte: se a gente não se unir, mas principalmente se a gente não conhecer a nossa história, porque eu sei muito bem que se eu perguntar para um negro a história do turbante, ele não vai saber. Se a gente não conhecer a nossa história, também não tem como a gente reivindicar. Então, se você quer reivindicar os seus direitos, conheça a sua história e saiba se posicionar. Nós estamos muito mal posicionados. A gente está reivindicando com paus e pedras, mas e aí? Se a gente quer o nosso direito, a gente quer, parem de nos matar e tal, não, beleza. Mas então vamos lá. É um guarda-chuva que é confundido com um fuzil, é uma criança que estava indo para a escola, porque não existe bala perdida, porque a bala está muito bem direcionada, nós somos o alvo. Então a gente tem que entender muito isso no amplo, para a gente conseguir mudar. E a gente vai conseguir mudar, porque a gente tem o DNA, pô. É isso aí. Resistência. É isso aí. Sempre. É isso, né, Bruna? É isso, Paulo. Até o próximo tá entregue programa. nosso nono programa? Nono programa. Nono programa. Né? Com a Nani. Continue compartilhando. Paulo Macedo aqui e minha parceira Bruna Magalhães. Até o próximo programa. Até.